Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, tá? Dia 3 de março, a gente segue aí a nossa preparação para a última rodada do Campeonato Paulista. A gente tem algumas novidades aí de mercado da bola também. Então sigam o John nas redes sociais, temos todos os links aqui embaixo para vocês. Temos também a meta de atingir 85 mil inscritos. Então eu conto com a colaboração de todos, tá? Já se inscrevam, deixe o seu like e ativem o sininho de notificações. E editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Bom, Fernando Lázaro comandou ontem o penúltimo treino, né? Antes de enfrentar o Santo André amanhã, tá? Então o jogo é amanhã, sábado, 6h30 da noite, tá? Na Neoquímica Arena, o jogo em casa, um jogo importante. O Santo André fez uma campanha boa, tá? No Paulistão, só que caiu no grupo do Palmeiras e do São Bernardo. São os dois líderes do Paulistão. Simplesmente. Então o Santo André poderia brigar por uma vaga em outros grupos. Mas, como estava aí nesse grupo do Palmeiras e do São Bernardo, estão fora, tá? Já estão eliminados aí faz algumas rodadas, mas é um time difícil, é um time complicado. É a oportunidade lá de alguns jogadores de mostrarem serviço contra o Corinthians. A gente sabe a visibilidade que tem, tá? Então, assim, o Santo André não vai facilitar o jogo do Corinthians. E aí o Fernando Lázaro organizou um trabalho tático de enfrentamento, depois um treinamento de finalizações e lançamentos, tá? Os atletas da base, o goleiro Cauê, o Guilherme Biro, o atacante Arthur Souza, Pedrinho e Wesley participaram das atividades, tá? E aí um ponto importante, a gente sempre vem colocando aí atletas da base, o Danilo, que é o treinador da categoria de base do Corinthians, falou, ó, o Pedrinho e o Guilherme Biro já foram promovidos ao time principal. Não retornam mais aos juniores, tá? Então, nesse sentido, a gente já vai acostumar que eles sempre estarão nos treinos, porque nem vão mais treinar com o time sub-20. Certo, família? Sobre os jogadores que ficaram fora da última partida, Fagner e Rafael Ramos. O Fagner também não treinou com a equipe, tá? Ele ficou fora aí para fazer um controle de carga com treinos especiais. E o Rafael Ramos sentiu uma fadiga muscular, tá? Então os dois atletas aí seguem como dúvida para o jogo de amanhã. O Fagner provavelmente vai retornar, mas a gente vai acompanhando, vai ver o treinamento de hoje para ver se o Fagner terá condições aí de atuar contra a equipe do Santo André. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí o Fernando Lázaro, tá? Comentou um pouco aí sobre essa evolução da nossa equipe. Tá, ele falou, ó, é o início de um trabalho e uma temporada que está se ajustando. A gente foi ganhando consistência ao longo do tempo. Conseguimos ajeitar primeiro uma parte ofensiva mais rapidamente e aí começamos a trazer resultados. E depois, defensivamente, foi o segundo estado que a gente tem buscado aprimorar. E eu concordo, tá, nesse sentido com o Fernando Lázaro. A gente melhorou muito a parte ofensiva, muito mesmo. Só que a parte defensiva ainda não está do jeito que a gente queria, tá? Se a gente pegar aí dos 3 clássicos, a gente fez 6 gols, pô, muito bom, 2 gols em cada time, só que a gente tomou 5, entendeu? A gente tomou 5, se toma 3, a gente vencia os 3 clássicos, mas tomamos 5 gols. Certo? Então, na parte ofensiva melhoramos muito, mas na parte defensiva ainda precisamos evoluir. E por fim, tá, ele falou um pouco sobre o sistema, né, que ele vem utilizando, a formação. Ele falou, ó, a alteração de sistema traz um pouco de liberdade, você fica menos preso do que quando se tem 3 atacantes bem definidos, como a gente já teve muitas vezes. Claro que você pode ter um dos lados com maior flutuação, como já tivemos, mas sua função fica mais delimitada nessa dinâmica ofensiva nossa. Os atacantes acabam tendo uma liberdade ofensiva, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual é a avaliação do trabalho do Fernando Lázaro até o momento? Vocês estão gostando? Estão satisfeitos? Não estão gostando? Ah, gostei dessa parte aqui precisa melhorar. Comentem aí, por favor, família. Bom, ontem, do nada,
o STJD reformulou a sentença do Rafael Ramos e condenou o lateral direito português do Corinthians. Ainda por aquele episódio contra o Edenilson, tá? Por que eu falo ainda? O episódio aconteceu no dia 14 de maio, no Beira-Rio. 14 de maio, mês 5. Já estamos no mês 3 do ano seguinte, ou seja, praticamente 10 meses depois. Teve todo ocorrido, investigações e tudo mais, passou. Em torno aí de 4 meses, o STJD absolveu o Rafael Ramos. Falou, ó, foi absolvido e tudo mais, beleza. 6 meses depois, o STJD volta atrás e pune o Rafael Ramos. Só que aí é uma situação muito estranha. Por quê? Ele vai pegar uma partida de suspensão, uma multa de 20 mil reais. Só que a punição dele não foi discriminatória, tá? Então não foi um crime que o Rafael Ramos cometeu. Ele foi punido por uma ofensa. E aí, qual que é a visão que eu tenho dessa situação? O STJD fez uma média com todo mundo. Chegou no Rafael Ramos e falou, ó, a gente vai te punir aqui, é uma multa baixa, uma partida de suspensão, mas você não vai responder por um crime. É só um ato por uma ofensa, certo? Não foi um ato discriminatório, foi uma ofensa. Então, um xingamento, alguma coisa, tá? Chegou no Rafael Ramos e falou, ó, não vamos te condenar por um crime. Foi só uma ofensa, você paga a multa, um jogo você ficar fora, acabou. E aí, pro lado do Edenilson, eles falam, ó, não tivemos a comprovação, mas não ficou impune. Ou seja, de um lado, eles dão aquela maciada, do outro lado chega e fala, ó, o que estava a nosso alcance a gente fez. Ponto. Tá? Depois de 6 meses que eles absolveram o Rafael Ramos, voltam com essa situação. E aí, pra mim, é isso, tá? Pra mim é isso. Você nem pune rigidamente um lado, porque você não tem essa comprovação, e do outro lado, você fala, ó, não ficou impune, tá? Nós punimos. Certo? Agrada os dois lados e fica no bem bom. Essa é a situação aí do STJD. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora para você que tem a carteira assinada, tá? Tem lá o FGTS, tá guardado na conta e você precisa desse valor para pagar uma conta, para fazer um investimento, comprar um carro, dar entrada num apartamento, não importa, rapaziada. Entrem em contato com a Mais Ágil, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição para vocês. Ela vai resolver aí o problema para vocês de forma rápida e ágil, porque provavelmente no mês de março será o último mês que vai ser possível fazer a antecipação do FGTS. Então, para você que, depois eu vejo, depois... Não vai dar mais. Aproveitem agora com a Mais Ágil, tá? Tem o link aqui na descrição, que eles vão atualizar vocês dessa situação e rapidinho o dinheiro já está na conta. Fechou, família? Vamos para cima. Vamos falar sobre o zagueiro Gil, tá? O zagueiro Gil tem um contrato até o fim do ano com o Corinthians. E aí o Corinthians já meio que iniciou uma conversa para renovação e tudo mais. E a situação é o seguinte. O Corinthians quer renovar o contrato do Gil. Não discutiram valores nem nada, mas assim, a ideia geral é que ele renove o contrato. E o contrato só não será renovado caso o Gil não queira. E aí, qual que foi a situação para o Gil não querer essa renovação? Caso chegue uma proposta da MLS, que é a Liga dos Estados Unidos. O Gil já demonstrou interesse de jogar no futebol dos Estados Unidos, ele deseja morar lá, tá? Então, caso chegue uma proposta dos Estados Unidos, o Gil pode sair da equipe do Corinthians. Se não chegar, a tendência é que ele renove no fim do ano. E aí, a minha opinião é a seguinte. Pô, você pode apresentar uma proposta de renovação para o Gil, caso ele queira ficar. A questão é, o Gil é um zagueiro de 35 anos que ganha 700 mil reais por mês. Se você vai apresentar uma proposta de renovação, o salário dele tem que estar estourando 300 mil reais.
certo? Que eu já acho muito. Porque vai ser um jogador de 36 anos. Vai ser titular do Corinthians? Provavelmente não. Ou seja, o salário dele tem que ser 200 mil. Vai ser um cara que vai compor elenco. Vez ou outra a gente pode utilizar. Vai ser um cara que vai ajudar os mais jovens. Aí beleza, bacana. Não um cara com 36 anos ganhando 700 mil reais. Aí eu sou muito contra, tá? Muito contra. Que foi o que fizeram com o Fábio Santos. Renovaram o contrato dele e ao invés de diminuir o salário, não deram um aumento salarial para o Fábio Santos. Qual que é a projeção de venda do Fábio Santos? 0. Qual que é a margem de evolução do Fábio Santos? 0. Por quê? É um cara que a idade já está batendo. É um cara que pode jogar essa temporada? Vai jogar. Jogou a última temporada? Sim. Mas por que você não usa esse valor para investir num jogador mais jovem? Falou, ó, Fábio, não tem como te dar um aumento, que a gente quer fazer uma proposta boa para um lateral mais jovem que vai jogar essa temporada com você. Vai aprendendo, vai vendo, tá com você no dia a dia, vai evoluindo. Esse deveria ser o ciclo que, infelizmente, é difícil da gente ver acontecendo aqui no Corinthians. Quero saber a opinião de vocês sobre essa renovação de contrato do zagueiro Gil. E aí, tá trazendo aqui já a situação do Fábio Santos. A informação do Jorge Nicolai é a seguinte. No segundo semestre, o Fábio Santos vai sentar com a diretoria para ver se vai renovar ou não o contrato para 2024. Aí vão avaliar a situação técnica do Fábio, principalmente as condições físicas do atleta, para ver se renova por mais um ano ou não. Caso o Fábio Santos não renove o contrato, a tendência é que ele ganhe um cargo na comissão técnica do Corinthians. E aí a minha pergunta é a seguinte: o Fábio Santos está se preparando para isso? Está fazendo algum curso? Está estudando? Porque a gente cansou de ver jogador saindo do time e ganhando cargo na diretoria, na comissão e tudo mais, e o cara não tem aptidão para isso. Não tem. Não tem. A gente cansa de criticar o Alessandro. Teve uma época que a gente tinha o Wilson na diretoria. O cara zero identidade com o clube. Zero efetivo no trabalho dele no dia a dia. E aí? Ai, não, mas aposentou aqui, merece. Se o Fábio Santos estiver se preparando, fazendo cursos, estudando sobre isso, já se aprimorando, é um ponto. Que eu já não acho que ele mereça ganhar um cargo na comissão técnica, cara. Pra mim, por exemplo, coloca na base. Ganha um cargo na comissão técnica na base. Se ele for se destacando, aí beleza. Agora não. Se ele não renovar o contrato, ele ganha um cargo. Pô, isso pra mim é absurdo, tá? É absurdo. E eu quero saber a opinião de vocês, família. E lembrando, tá? Não é contra o Gil, não é contra o Fábio. É contra esse sistema do Corinthians que vem beneficiando um monte de jogador e ex-jogadores do nosso clube de uma forma assim sem critério, tá? De uma forma totalmente sem critério. Rapaziada, e só lembrando sobre ontem, eu trouxe aqui a informação sobre o Ronaldo Giovanelli e tudo mais, falei que o André Negão era o outro candidato, e vi muita gente me criticando. Pô, John, mas você tinha falado mal do André Negão, aí agora você traz o Ronaldo Giovanelli, cita o André Negão. Cara, em momento nenhum eu elogiei o André Negão. Eu falei, Ronaldo Giovanelli também não curto a candidatura dele. Não é um cara em que eu votaria. E o outro candidato que deve ser o da situação é o André Negão. Eu passei um vídeo aí, eu falei mais de 10 minutos sobre o André Negão, sobre o porquê eu sou contra ele ser o presidente do Corinthians. E aí o cara me perguntou, pô, você criticou o André, criticou o Ronaldo. Quem que é o candidato bom, então? Aí que entra o meu medo. Essa terceira opção, esse terceiro nome, que é a nossa esperança, tá? Que é a nossa esperança. Porque se não vier um nome bom, como essa terceira candidatura, aí fica difícil, viu? Aí vai ficar bem complicado e eu quero saber a opinião de vocês, família.
Bom, vamos lá de mercado da bola, tá? Eu só lembrei disso que o pessoal comentou bastante ontem, me criticando. Eu falei, ué, eu falei que o André Negão não era uma boa opção, reclamei do Ronaldo Giovanelli, o pessoal tá falando que eu defendi o André. Aí é difícil, hein, rapaziada? Bom, situação do Bruno Mendes, tá? Ele ainda está com a renovação aí, aguardando a reunião entre os agentes dele e a diretoria do Corinthians, tá? Que deve acontecer agora no mês de março. Qual que é o problema? Os clubes brasileiros, e aí agora temos alguns clubes estrangeiros, estão em cima. Estão aqui, ó, no Bruno Mendes, nos empresários. Pô, vamos negociar, vamos sentar para conversar. Qual que é a situação dele? Vamos tentar. Pô, John, e o que a diretoria do Corinthians pode fazer nessa situação? Nesse momento, nada. Só que é o que a gente já conversou há muito tempo. Por que você deixou, sabendo que todos os seus zagueiros não têm contrato para 2024? Todos encerram agora no final do ano. O Bruno Mendes vinha se destacando. Por que você já não tentou conversar com os empresários no final do ano passado? Já não sentou, já renovou o contrato. Deixa chegar para na hora que a corda tá no pescoço, o cara tá valorizado, o cara tá com sondagens de outros clubes, ele vai sentar na mesa e vai falar, ó, o salário para aceitar jogar no Corinthians é tal, porque eu tenho proposta desse clube com esse salário. Então, se o clube não cobrir, eu vou para outra equipe. No ano passado não tinha essa sondagem. Ele não estava tão valorizado, ele era reserva. A zaga titular ano passado foi Gil e Balbuena na final da Copa do Brasil, porque o Bruno Mendes nem podia jogar a Copa do Brasil pelo Corinthians. Entende? Então assim, deixou valorizar o cara, agora você fica meio que refém do jogador. Precisa renovar e tem que aceitar algumas condições impostas pelo atleta. Tá? Então, agora em março a gente deve ter essa reunião pela renovação do Bruno Mendes e tomara que ocorra tudo bem, porque ele é um jogador que vai ser muito importante para nossa equipe, rapaziada. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, ontem à tarde, tá, após o treino lá no Liverpool, Firmino chamou o Jürgen Klopp, falou, ó, não vou continuar no Liverpool para a próxima temporada. Lembrando que a temporada europeia acaba no meio do ano, né? Então, em junho, encerra aí a temporada europeia. Falou, ó, acabando meu contrato aqui, vou para outro clube, tá? Não vou renovar. Daqui até o meio do ano, daqui até o fim da nossa temporada, vou lutar até o fim, tá? Falou que prometeu essa entrega e tudo mais. Só que, acabando, ele fica como jogador sem contrato, jogador livre no mercado para negociar com qualquer equipe. E aí, qual que é a situação? Roberto Firmino já se declarou corintiano roxo em diversas situações. Eu, se sou presidente do Corinthians, ligo hoje para ele. Roberto, vi que você vai ficar livre no mercado. A situação é a seguinte: não sei se você tem proposta de outros clubes da Europa, não sei como está a sua situação aí. A questão é, se por algum momento você cogitar retornar para o Brasil, o primeiro número que você pode ligar é o meu, tá? A gente tem interesse, a gente quer contar contigo e estamos de portas abertas. Pronto. Pronto. Você já deixou claro para o jogador que se ele quiser retornar ao Brasil, o Corinthians é a casa dele. Pô, Roberto Firmino é um jogador acima da média. Acima e muito da média. Tá? É um jogador que atualmente tem 31 anos. Então, é um jogador já experiente, mas não com aquela idade tão avançada. Não tá lá 34, 35 anos. Pode jogar por 3 temporadas aí tranquilo. Certo? E é um cara acima da média. A questão seria salários, questão financeira. Hoje, tá? Se o Firmino chega pro Corinthians e fala, ó, no meio do ano, quero retornar pro futebol brasileiro, quero jogar no Corinthians. Pô, é a peça que a gente precisa. É o cara que tem mobilidade fora da área. Firmino não é centroavante. Primeiro ponto, o Roberto Firmino não é centroavante. Ele é segundo atacante. Certo? Joga de falso 9, pode jogar pelos lados. Aqui no futebol brasileiro, com o Renato, com o Roger, com o Yuri, pô, é a peça que a gente precisa. E aí o que eu vejo no lugar, principalmente do Adson,
é um cara que vai ajudar muito, que ajudaria, né, a nossa equipe. Só que aí o que eu preciso trazer para vocês, nesse momento, hoje, não existe nada, tá? Apenas o Firmino, que já se declarou ser corintiano e vai estar livre no mercado no meio do ano, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês aprovariam uma possível chegada do Roberto Firmino para a equipe do Corinthians ou não? São contra, não gostam do jogador, já está com a idade avançada? Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!